Olá, meu nome é Emily Venanço e eu sou estudante do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas e eu venho aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Novas Dinâmicas de Transportes entre Manaus e Itacoatiara e a Formação do Corredor Regional da Rodovia AM010, que eu realizei juntamente com os outros autores, o Fredson Bernardino Araújo da Silva e o Tiago Oliveira Neto. Bom, no estado do Amazonas, a gente identifica a formação de um novo corredor regional, de transportes, que tem a rodovia a AM010 como seu eixo principal e também as suas confluentes, as rodovias AM330, que leva até a sede municipal da cidade de Silves, e também a AM363, que leva até Itapiranga. A rodovia a AM010, ela interliga as cidades de Manaus, Rio Preto da Eva e também de Itacoatiara. Ela é destacada aqui por nós como esse eixo principal desse corredor, em formação, porque ela interliga a capital Manaus, que é aí a maior cidade da Amazônia Ocidental e tem uma grande centralidade no Amazonas, e Itacoatiara, que é a terceira maior cidade do Amazonas, e que vem aí ganhando uma centralidade no contexto regional, porque ela está se tornando um hub, ela está se transformando num hub portuário, nesse contexto regional, está ganhando essa centralidade portuária. E isso está potencializando a figura de Itacoatiara. Diante disso, a nossa pesquisa ela torna-se importante para a gente compreender essas transformações recentes ao longo da rodovia AM010 e a maneira como elas estão sendo impulsionadas pela intensificação das dinâmicas econômicas que tem o Estado, como o agente que atua adequando as infraestruturas a essas mudanças, pelas dinâmicas econômicas que estão em expansão atualmente. A metodologia que a gente utilizou para atingir o objetivo proposto foi o levantamento bibliográfico teórico em artigos, em livros, teses e dissertações, sobre transporte, rodovias, circuitos espaciais e redes geográficas, e também dois trabalhos de campo, o primeiro, dois trabalhos de campo ao longo das rodovias AM010, AM330 e AM363, sendo que esse primeiro foi em agosto de 2023 e o segundo em outubro de 2024. Resultados. Aqui nós temos a representação desse corredor regional que a gente aponta aqui estar em formação. Ele é composto pela rodovia AM010. Nesse frame aqui nós temos a rodovia AM010 que liga Manaus a Itacoatiara, perpassando pelo município de Rio Preto da Eva. Ele também é composto não só pela AM010 como o eixo principal, mas também pelas rodovias AM330, que liga até o município de Silves, e também a AM363, que vai conectar até Itapiranga. E também a própria BR-174, que é uma rodovia federal, e que se alonga até Boa Vista, no estado de Roraima. É importante destacar aqui que a gente considera o gás natural como sendo o elemento principal desse eixo e dos fluxos, desse corredor que está em formação. É o gás natural que desenha esse corredor. Por quê? Porque ele é explorado em Silves, no município de Silves, Ele perpassa a M330, ele chega até a M363, que leva até a M010 e que é transportado
pela BR-174 até o estado de Roraima, mais especificamente até Boa Vista, né? Então, o gás natural, ele é o elemento simbólico dessa rede, né? A história da rodovia. Essa ideia de se construir uma ligação entre Manaus e Itacoatiara, né, uma ligação rodoviária, quebrando aquela primazia do transporte fluvial, né, ela nasceu de um plano rodoviário que estava sendo estabelecido pelo já extinto Departamento Estadual de Rodagem, o DER-AM, né, que buscava articular Manaus às cidades que estavam nas calhas do rio Amazonas, Madeira, Purus e Solimões, né? Basicamente, então, essa proposta inicial era de integração para uma circulação local, né? Tanto para promover a ocupação da terra firme, quanto também para dinamizar, né, a economia de Itacoatiara, né, buscando ali, tendo como objetivo, né, tirar aquela centralidade funcional e demográfica de Manaus. As obras elas se iniciaram em 1955 e inicialmente a rodovia recebeu o nome de rodovia AM1, né? E as obras elas foram concluídas em 1965. Esse processo de consolidação da rodovia teve diferentes etapas, né? E as ações elas foram acontecendo gradualmente. O que eu quero dizer com isso? A primeira ação, a primeira etapa da consolidação da rodovia foi a abertura dela, uma abertura ainda sem a pavimentação, apenas essa ligação. A gente tem aqui essa imagem histórica que mostra, né, uma rodovia com um transporte ainda sem o asfalto. A segunda etapa, né, foi a pavimentação dessa rodovia, né, que, como mostra aqui na imagem, com o tempo, esse asfaltamento foi se deteriorando. E a terceira etapa dessa consolidação é justamente o que só está acontecendo agora, né? Que é a manutenção e a sinalização daquele primeiro asfalto, que foi a segunda etapa da consolidação. Bom, a rodovia M010 ela possui duas dinâmicas principais de fluxos e transporte. A primeira diz respeito aos fluxos de cargas de produtos agrícolas e também ao transporte rodoviário de passageiros. Essa primeira dinâmica é a primeira dinâmica que vem desde a abertura da rodovia, né? E aqui na tabela nós temos basicamente como que funciona essa primeira dinâmica na parte de baixo, inferior. O transporte do produto agrícola que parte de Silves, de Itapiranga, de Itacoatiara e de Rio Preto da Eva rumo a Manaus, né, como mercado consumidor, e é um fluxo local da produção familiar. E também temos o transporte rodoviário de passageiros, que aí parte de todos os municípios e leva até todos os municípios desses citados, né? E é um transporte que ele é diário, que leva tanto passageiros em ônibus de linha, quanto também os automóveis domésticos, né, de famílias. A segunda dinâmica, ela é uma dinâmica mais atual, que vem ali por volta dos anos de 2010, quando a gente vai ter uma intensificação dos fluxos de carga, né? E aqui a gente tem o transporte do gás natural, né, que vai de Silves até Boa Vista. Diariamente são por volta de 10 a 22 caminhões transportando gás natural lá da Eneva, em Silves, até Boa Vista.
Também temos o transporte de calcário e fertilizantes, né, de Itacoatiara até Roraima por meio de caminhões, e também o transporte de grãos, né, de Roraima até Itacoatiara para os portos. Aqui temos algumas imagens. Aqui na parte esquerda, em cima, temos o transporte de passageiros. Na direita, o transporte, né, de alimentos. Na esquerda, na parte inferior, temos o transporte de madeira. E na direita, na parte inferior, nós temos o transporte do gás natural, com esses caminhões que são muito simbólicos também, que estão diariamente ali, tanto indo para Boa Vista quanto voltando de Boa Vista. Então é um fluxo contínuo e intenso. Bom, as novas infraestruturas. Toda essa transformação que está ocorrendo na M010, que a gente chama aqui de modernização, né, e também esse processo de formação desse corredor regional, ele está sendo impulsionado por essas novas infraestruturas, né, que eu cito aqui, né, tanto para uma intensificação desses fluxos de carga, quanto também para uma segurança, né, para um deslocamento seguro dessas cargas. Aqui, nessa primeira imagem, identificada como 1, nós temos uma atividade de extração madeireira realizada pela empresa Mil Madeiras, né? Temos ali na segunda um campo de exploração de gás e de petróleo lá no Azulão, que está sendo realizado pela Eneva. Temos também o porto da Ermasa, que é do grupo Amage, né, que temos aí, por meio dele, a circulação dos grãos. E temos também o porto graneleiro, né, de Novo Remanso, do grupo Simões, que também está nesse transporte dos grãos. Modernização da rodovia. Essa reforma pela qual a rodovia ela está passando, né, com o alargamento de faixa, com o reasfaltamento, né, ela é uma iniciativa do Estado, né, para atender a todo esse dinamismo que está ocorrendo. Basicamente, você adequa as infraestruturas para atender às dinâmicas, né, de grupos econômicos que são responsáveis por esse dinamismo, como eu apontei anteriormente, as novas infraestruturas. Aqui nós temos imagens, né, desse processo de modernização da rodovia do campo de 2023, as obras estavam a todo vapor. E aqui a rodovia no ano de 2024, já com boa parte dela reformada. Temos também ali a presença do Estado por meio da propaganda do que se está sendo feito na rodovia, né? Indicando aquilo que eu apontei anteriormente. O Estado, ele é o agente, né, que está atuando em toda essa mudança. É claro que por uma demanda de grupos econômicos. Como considerações finais, eu trago que esse corredor que está se formando a partir do eixo principal da rodovia AM010 e suas confluências na rodovia AM330, AM363 e a BR-174, né, elas são resultados da atuação do Estado. Essa atuação do Estado, ela visa atender às demandas dos grupos econômicos que estão levando a todas essas mudanças, a todo esse dinamismo, e não necessariamente aos grupos sociais, urbanos e rurais, apesar deles também estarem presentes diariamente nesse fluxo que está perpassando esse corredor regional. Nós agradecemos a FAPEAM e também a CAPES, tanto pela concessão das bolsas de mestrado e doutorado, né, dos autores, como também
pelo apoio ao programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Obrigada.